Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu quero te dar boas-vindas neste momento tão especial. Quero perguntar a você: quantas vezes você já se sentiu cercado, atacado por palavras, atitudes ou situações que pareciam ter sido armadas contra você? Você já teve aquela sensação de que existem forças se movendo nas sombras, tentando te atingir quando você menos espera? Já sentiu que precisa de algo mais do que suas próprias forças para vencer o que é invisível aos olhos? Então, fique comigo. Deus preparou este momento para falar com você, para proteger a sua vida e para mudar sua história. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Eu profetizo agora que a paz do Senhor invada a sua casa. Que esta paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo encontre espaço dentro de você enquanto oramos o Salmo 140, um clamor de proteção, de livramento, de força sobrenatural. Prepare o seu coração. Vamos começar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós entramos em Tua presença com o coração aberto, sabendo que Tu és a nossa única proteção verdadeira. Clamamos a Ti como Davi clamou: livra-me, Senhor, dos homens maus. Guarda-me dos homens violentos que imaginam o mal no coração e continuamente provocam guerras. Deus, nós não conseguimos ver todas as armadilhas que o inimigo prepara, mas Tu vês, Tu sondas o íntimo de cada ser humano e conheces cada intenção oculta. Por isso, Senhor, nós nos entregamos debaixo da Tua potente mão. Seja Tu o nosso escudo. Seja Tu a muralha que nos cerca e nos impede de cair nas armadilhas escondidas dos que tramam o mal. Pai amado, nós reconhecemos que há batalhas que não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabemos que a guerra que travamos muitas vezes é silenciosa, invisível aos olhos naturais, mas feroz nas regiões espirituais. Por isso, não confiamos em nossa própria força, nem em nossa própria inteligência, nem em alianças humanas. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Livra-nos, Senhor, daqueles que planejam a nossa queda, dos que armam ciladas em segredo, dos que conspiram pelas costas. Deus Santo, como Davi orou. Assim oramos hoje. Esconde-nos à sombra das Tuas asas. Não permita que o ódio, a inveja, a malícia de homens maus encontre espaço em nossas vidas. Corta, Senhor, toda seta maligna lançada contra nós, toda palavra de acusação, toda fofoca, toda calúnia, todo desejo de destruição, seja agora quebrado pelo poder do nome de Jesus. Onde houver uma língua maldosa se levantando contra nós, que seja confundida. Onde houver mãos que tramam o mal, que sejam paralisadas. Onde houver armadilhas escondidas no caminho, que sejam desfeitas antes que nossos pés se aproximem. Senhor Deus, clamamos por discernimento. Dá-nos olhos espirituais para ver além das aparências. Dá-nos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz no meio do barulho deste mundo. Muitas vezes, as armadilhas são disfarçadas de oportunidades e os laços se escondem atrás de elogios falsos. Não nos deixe ser enganados, Pai. Ensina-nos a discernir quem é enviado por Ti e quem é enviado para nos afastar dos Teus caminhos. Não permita que sejamos levados pela vaidade, pela ambição ou pelo orgulho. Que o Teu Espírito Santo seja sempre a bússola que guia nossos passos. Ó Deus, fortalece o nosso espírito para não retribuirmos o mal com o mal. Que mesmo cercados pela injustiça, permaneçamos justos diante de Ti. Que mesmo diante das setas inflamadas do inimigo, mantenhamos o escudo da fé levantado. Não queremos nos tornar iguais aos homens maus que nos atacam. Queremos ser como Cristo,
que diante da afronta permaneceu firme, manso e confiante em ti. Senhor, faz-nos instrumentos de paz num mundo de guerra. Faz-nos fortes na batalha, sem que percamos a ternura do teu amor em nossos corações. Pai, nós oramos para que todo o plano do inimigo contra nossas vidas seja frustrado agora, que toda corrente de opressão seja quebrada, que toda maldição lançada seja anulada, que toda armadilha preparada seja desfeita, que toda reunião secreta para tramar nossa derrota seja exposta e dissolvida pelo fogo do teu Espírito. Envia anjos ao nosso redor para guardar cada passo. Envia a tua luz para iluminar o caminho que devemos seguir. Não nos deixe caminhar na escuridão, mas guia-nos em segurança, pois tu és o nosso pastor e nada nos faltará. E finalmente, Senhor, nós descansamos em ti. Não no medo, não na ansiedade, não na preocupação. Descansamos na certeza de que tu és fiel para nos livrar, mesmo quando tudo parece conspirar contra nós. Descansamos sabendo que as batalhas que não podemos lutar, tu lutas por nós, e que o teu braço forte jamais falha, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor é a nossa proteção. Em ti confiamos, Senhor, em ti esperamos, em ti vencemos. Quantas vezes palavras já te feriram mais do que uma pancada? Já viveu aquela dor silenciosa de uma palavra injusta, de uma acusação, de uma traição verbal? Já percebeu como às vezes o veneno da língua é mais perigoso do que o golpe da mão? Então fique comigo. A cura, a proteção, a restauração para você neste momento de oração. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante de ti para clamar proteção, não apenas contra atos de violência, mas contra palavras venenosas. O salmista disse que aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Deus, como precisamos da tua proteção contra as línguas afiadas. Como precisamos da tua graça para não sermos destruídos pelas palavras que vêm carregadas de ódio, inveja e falsidade. Guarda-nos, Senhor, das línguas venenosas. Sela nossos corações contra o veneno que tenta nos paralisar por dentro. Pai amado, palavras têm poder para construir ou destruir. E muitas vezes, o maior ataque que sofremos não vem de espadas ou armas, mas de palavras malditas que tentam roubar nossa identidade, nossa força, nossa fé. Por isso, Senhor, clamamos, neutraliza todo o veneno lançado contra nós. Que nenhuma palavra proferida para nos destruir encontre morada em nossa mente e em nosso coração. Que todo insulto, toda crítica destrutiva, toda palavra de maldição seja agora quebrada no poder do nome de Jesus. Que as palavras que ouvimos e que doeram sejam agora arrancadas pela raiz e curadas pela tua palavra, que é vida. Espírito Santo, sopra em nós a verdade do teu amor para apagar as mentiras que nos foram lançadas. Quantos de nós carregamos marcas de palavras ditas há anos? Palavras que nos diminuíram, nos fizeram duvidar de quem somos em ti? Mas hoje, Senhor, nós declaramos, somos aquilo que a tua palavra diz que somos. Somos filhos amados, somos mais que vencedores, somos escolhidos para boas obras. Nenhuma palavra contrária pode mudar o que o Senhor decretou sobre nós. Nossa identidade está firmada em ti, não no que disseram, não no que acusaram, não no que tentaram nos fazer acreditar. Deus fiel, queremos também pedir, guarda a nossa própria boca, que não sejamos nós instrumentos de veneno na vida dos outros. Que nossas palavras sejam fonte de bênção, fonte de vida, fonte de cura. Que da nossa boca saiam palavras temperadas com graça, que edifiquem, que levantem, que tragam esperança. Dá-nos o domínio próprio para falar apenas aquilo que constrói. Dá-nos sabedoria para silenciar quando for necessário. Porque, Senhor, entendemos,
O poder da vida e da morte está na língua. Queremos escolher a vida todos os dias. Pai, também clamamos por cura para aqueles que carregam feridas abertas causadas por palavras de rejeição, de abandono, de humilhação. Só o Teu Espírito pode alcançar os lugares mais profundos do nosso ser e restaurar o que foi quebrado. Senhor, toca agora a alma ferida. Arranca o veneno do ressentimento. Liberta do medo. Restaura a autoestima. Que aqueles que têm vivido presos às palavras do passado, possam ouvir a Tua voz mais alta do que todas as outras, dizendo: Tu és meu, eu te amo, eu te escolhi. Senhor, que a Tua palavra viva e eficaz seja o antídoto contra todo o veneno lançado contra nós. Que cada promessa Tua se levante como um escudo diante de nós. Que, quando formos atacados com palavras de ódio, nossa resposta seja o silêncio da confiança em Ti. E quando precisarmos falar, que nossas palavras sejam como bálsamo, como fonte de água pura num mundo sedento de amor verdadeiro. Que o nosso falar seja um reflexo do Teu coração e que onde houver destruição, sejamos instrumentos de reconstrução. Por fim, Senhor, declaramos que nenhuma palavra forjada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Somos Teus e confiamos que Tu mesmo lutas as nossas lutas, inclusive aquelas travadas em palavras. Por isso, descansamos em Ti. Sabemos que a verdade sempre prevalecerá. Sabemos que o amor sempre vencerá. E sabemos que quem guarda a nossa vida és Tu, poderoso em palavras e obras. Você já sentiu que algo parecia estar dando errado sem explicação? Já percebeu situações que pareciam montadas para te prejudicar, onde tudo parecia preparado para te fazer tropeçar? Já suspeitou que por trás de certas oportunidades ou relações havia uma armadilha disfarçada? Se alguma vez sentiu isso, este momento é para você. Deus quer abrir seus olhos e te livrar das ciladas ocultas. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti agora, reconhecendo que somos limitados em nossa visão e compreensão. Davi orou, pedindo livramento das armadilhas escondidas que seus inimigos armavam e nós, hoje, fazemos a mesma oração. Guarda-nos, Senhor, das armadilhas secretas. Desfaz, ó Deus, todo laço escondido, toda cilada montada para nos fazer cair. Não permitas que nossos pés sejam presos nos embustes do inimigo. Não permitas que caminhemos cegamente para a destruição. Acende, Senhor, a Tua luz diante de nós e revela onde estão os perigos ocultos. Pai amado, entendemos que nem toda ameaça é óbvia. Muitas vezes, o perigo se esconde atrás de rostos sorridentes, palavras doces, de propostas sedutoras. Por isso clamamos: dá-nos discernimento espiritual. Não queremos ser guiados pelas aparências, mas pelo Teu Espírito Santo. Revela o que está encoberto. Tira a máscara do enganador. Expõe a intenção daqueles que tramam pelas sombras. Dá-nos a sabedoria de ouvir a Tua voz acima de qualquer argumento humano. E, se for preciso, fecha portas que aos nossos olhos pareçam boas, mas que na verdade são armadilhas para nos afastar do Teu propósito. Deus poderoso, te pedimos, desfaz agora toda a trama do inimigo contra a nossa vida. Onde houver um laço preparado para nos prender, corta, Senhor, com a espada do Teu Espírito. Onde houver emboscadas, confunde os planos dos nossos adversários. Onde houver armadilhas montadas no caminho, que sejam expostas antes que nossos pés se aproximem. Não queremos andar na escuridão. Não queremos caminhar em direção à ruína sem perceber. Guia-nos, Senhor, em segurança pelos Teus caminhos retos e firmes. Espírito Santo, queremos declarar nossa total dependência de Ti. Sem a Tua direção, facilmente caímos nas armadilhas da vida. Mas com o Teu conselho, com a Tua palavra viva, nos guiando, podemos andar livres, mesmo em meio a um terreno minado. Queremos estar atentos aos Teus sinais,
sensíveis à tua advertência, e queremos ter humildade para obedecer quando tu disseres não, mesmo que não entendamos no momento, porque confiamos que o teu não muitas vezes é o nosso maior livramento. Senhor, fortalece a nossa fé para seguir mesmo quando não enxergamos tudo à frente, porque muitas vezes tu nos livras de armadilhas que nem sequer percebemos. Dá-nos um espírito de gratidão e confiança, para que mesmo sem ver os perigos, confiemos que tu estás à frente, batalhando por nós, abrindo caminhos onde não há caminho, nivelando montanhas, quebrando as correntes escondidas que tentam nos aprisionar. Pai eterno, queremos também orar por livramento para os nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Estende tua mão poderosa sobre aqueles que amamos. Protege-os das ciladas preparadas contra suas vidas. Não permita que os nossos lares sejam invadidos pela destruição disfarçada. Que nossas casas sejam fortalezas da tua presença, lugares onde o inimigo não encontra espaço, onde o teu Espírito é quem reina. E finalmente, Senhor, queremos andar na liberdade dos filhos de Deus, não como quem vive com medo, mas como quem sabe que o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Queremos andar com confiança, com ousadia, com coragem, porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Quem nos armaria uma cilada e prevaleceria se o Senhor é por nós? Em Ti descansamos e em Ti vencemos. Glória ao Teu nome, Senhor. Já passou por momentos em que tudo parecia desabar, mas mesmo assim você escolheu confiar. Já enfrentou situações onde o mais fácil seria desistir, mas algo dentro de você disse: não, Deus ainda está comigo. Já sentiu aquele impulso de afirmar, mesmo em lágrimas: Tu és o meu Deus? Se sim, então este é o seu momento de fortalecer essa fé. E se ainda não sentiu, hoje você vai experimentar essa certeza. Senhor nosso Deus, hoje levantamos a nossa voz e declaramos: Tu és o nosso Deus. Não importa o que nos cerca, não importa o tamanho da ameaça, não importa quantos se levantem contra nós, nós confiamos em Ti. Assim como Davi, no meio da perseguição, no meio do medo, afirmou: Tu és o meu Deus. Também nós declaramos, sem hesitação, sem reservas: Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança viva. E essa verdade, Senhor, é inabalável. Pai amado, não queremos que nossa fé dependa das circunstâncias. Não queremos ser como aqueles que confiam enquanto tudo vai bem, mas que desmoronam no primeiro vento contrário. Queremos ser como Davi, que em meio às ameaças reafirmava quem Tu és. Em tempos de escassez, em tempos de perda, em tempos de dor, queremos abrir a boca e confessar com convicção: Tu és o meu Deus. Porque Tu não mudas, Teu amor não falha, Tua fidelidade é eterna. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus soberano, nós Te adoramos hoje, não pelo que tens feito, mas por quem Tu és. Tu és digno de ser chamado nosso Deus, simplesmente porque Tu és bom, santo, justo, verdadeiro. E quando tudo ao nosso redor vacila, Tu permaneces firme. Quando perdemos forças, Tu permaneces forte. Quando não enxergamos saída, Tu já tens o caminho preparado. Hoje, Senhor, nós escolhemos ancorar nossa alma em Ti, não naquilo que vemos, não naquilo que sentimos, mas na rocha firme que é o Teu caráter imutável. Senhor, nós também Te agradecemos porque o simples ato de declarar Tu és o meu Deus enfraquece o inimigo. Toda vez que afirmamos quem Tu és, toda força maligna perde poder sobre nós. Quando exaltamos o Teu nome no meio da dor, o inferno treme. Quando confiamos em Ti na adversidade, as correntes se rompem. Hoje escolhemos usar a nossa boca para proclamar fé, esperança e vitória. Hoje decidimos, conscientemente, rejeitar o medo, a dúvida, a ansiedade e abraçar a confiança plena em Ti.
Espírito Santo, fortalece dentro de nós essa confissão diária. Que não seja apenas uma frase repetida da boca para fora, mas uma convicção profunda, gravada em nosso espírito. Tu és o meu Deus. Em cada manhã difícil, em cada noite de choro, em cada passo incerto, em cada batalha travada, que essa verdade se levante como um estandarte sobre nós. Que o nosso coração não vacile, que a nossa alma se agarre a Ti. Que os nossos olhos, mesmo cheios de lágrimas, nunca deixem de Te ver. Pai eterno, se houver alguma área da nossa vida onde ainda não Te reconhecemos como Senhor, revela agora. Não queremos Te chamar de Deus, apenas nas palavras, mas Te entronizar de verdade no centro da nossa existência. Que em nossos relacionamentos, nossos sonhos, nosso trabalho, nossos planos, nossas emoções, em tudo, Tu sejas o nosso Deus absoluto, soberano, dono e condutor. Não queremos manter áreas escondidas longe da Tua autoridade. Queremos Te entregar tudo, porque confiamos que nas Tuas mãos estamos seguros. E assim, Senhor, terminamos esta oração reafirmando com toda a nossa alma: Tu és o nosso Deus, não o sistema, não as pessoas, não o dinheiro, não a nossa capacidade. Só Tu és o nosso Deus. E porque Tu és o nosso Deus, nós não temeremos. Porque Tu és o nosso Deus, nós marcharemos em paz. Porque Tu és o nosso Deus, nós venceremos. Para a glória do Teu nome, amém. Quantas vezes no meio da batalha, o que mais ficou ameaçado não foi o seu corpo, mas a sua mente? Já percebeu como nas lutas da vida, o maior ataque muitas vezes acontece nos seus pensamentos, na sua fé, nas suas emoções? Já sentiu o peso da dúvida, do medo, da ansiedade tentando te paralisar, antes mesmo de o problema te atingir fisicamente? Se você já passou por isso, ou está passando, este momento é para você. Deus quer ser a tua força, teu escudo, teu capacete de salvação. Senhor nosso Deus, hoje erguemos nossas mãos a Ti e clamamos como Davi clamou. Sê a nossa proteção, guarda a nossa cabeça no dia da batalha. Pai amado, vivemos dias em que as batalhas não são apenas externas, mas internas. Vivemos tempos em que o inimigo tenta atacar a nossa mente com pensamentos de derrota, de desânimo, de culpa, de medo. Mas nós hoje nos voltamos para Ti e pedimos: Senhor, protege a nossa mente. Seja Tu o nosso capacete de salvação. Cobre nossos pensamentos com a Tua verdade. Fortalece nossa fé para resistir a todo ataque mental. Espírito Santo, sabemos que o campo de batalha muitas vezes é invisível. Sabemos que os ataques vêm através de mentiras lançadas contra a nossa mente. Mas hoje declaramos: nenhuma mentira do inimigo encontrará solo fértil em nós, porque nossa mente está cativa à Tua palavra. Pensaremos aquilo que Tu pensas, creremos no que Tu dizes, sentiremos o que Teu Espírito gerar em nós. Toda seta inflamável que tenta nos atingir na mente agora cai por terra em nome de Jesus. Senhor, guarda nossa fé, guarda nossa sanidade, guarda nossa esperança. Deus eterno, queremos Te agradecer porque a Tua proteção é completa. Tu não guardas apenas o nosso corpo físico, mas também nosso interior. Tu Te importas com nossa alma, com nossos sentimentos, com nossos pensamentos. E, Senhor, nós precisamos dessa proteção todos os dias. Precisamos que Tu nos equipes para cada batalha. Coloca sobre nós a armadura completa de Deus. Cinge-nos com a verdade. Reveste-nos da couraça da justiça. Calça nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Dá-nos o escudo da fé, a espada do Espírito e sobre nossa cabeça o capacete da salvação. Pai amado, sabemos que há batalhas que não conseguimos vencer pela lógica humana, mas apenas pela fé. Sabemos que o inimigo tentará confundir, desorientar, criar ilusões para nos fazer desistir. Mas hoje declaramos: nossa mente pertence a Cristo. Nossa visão está firmada
na tua luz. Não andaremos em confusão, não cederemos ao pânico, não seremos levados pelas mentiras do medo. Somos conduzidos pela tua mão firme, pelo teu espírito fiel, pela tua voz que acalma as tempestades interiores. Senhor, queremos também interceder por todos que agora estão enfrentando guerras internas, pessoas presas em batalhas contra a ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, culpa, vergonha. Deus, visita essas mentes agora com a tua paz sobrenatural. Derrama óleo fresco sobre a cabeça cansada. Restaura a alegria. Quebra as correntes da opressão mental. Renova a esperança. Sê, Senhor, a força invisível que sustenta aqueles que acham que não têm mais forças. Que ninguém que ouvir esta oração saia sem experimentar o teu toque curador. Espírito Santo, que nossos pensamentos sejam cativos a Ti. Que tenhamos a mente de Cristo, a visão de Cristo, o coração de Cristo. Que nossas emoções não sejam reféns das circunstâncias, mas submissas ao Teu governo de paz. E que em todo tempo, nos dias bons e nos dias maus, possamos dizer: Deus é a força da minha salvação, não a minha força emocional, não a minha inteligência, não o meu controle, mas Deus, somente Deus. E assim oramos, crendo, confiando e declarando: somos guardados, somos fortalecidos, somos revestidos por Ti. No dia da batalha, o Senhor guarda a nossa cabeça. No dia da aflição, o Senhor renova a nossa mente. E por isso venceremos. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque Tu és forte em nós. Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam para Ti, Senhor. Você já soube de pessoas tramando contra você pelas costas? Já percebeu situações onde claramente alguém tentou impedir o seu avanço, sabotando seus sonhos, suas conquistas? Já sentiu que enquanto você caminhava em paz, outros secretamente arquitetavam sua queda? Se já viveu algo assim, ou se vive agora, este é o seu momento de orar com autoridade. Deus é especialista em frustrar os planos do inimigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti como Davi se colocou, clamando para que Tu frustres os planos dos ímpios. Senhor, sabemos que enquanto vivemos neste mundo, enquanto caminhamos para cumprir o Teu propósito, haverá quem se levante para tentar nos parar. Mas nós não tememos, nós confiamos que Tu és o Deus que desfaz os conselhos dos perversos. Tu és o Deus que desmonta estratégias malignas antes que elas se concretizem. Por isso, oramos. Frustra, Senhor, todo plano do inimigo contra nossas vidas. Pai amado, todo plano que foi arquitetado para nos desviar da nossa missão, seja agora cancelado em nome de Jesus. Toda reunião secreta, toda palavra lançada em oculto, toda intenção disfarçada, que seja agora confundida pelo Teu poder. Onde houver tramóia, onde houver manipulação, onde houver mentira armada contra nós, intervém, Senhor. Envergonha os que tramam a injustiça. Mostra que Tu és Deus sobre nós e que ninguém pode tocar no Teu ungido sem que enfrente a Tua mão poderosa. Senhor de toda justiça, não permitas que os projetos de maldade avancem contra nós. Sabemos que as forças das trevas se organizam para tentar paralisar o Teu povo, mas nós declaramos: todo plano que não vem de Ti cairá por terra, toda seta lançada contra nós será desviada, toda armadilha preparada se voltará contra quem a armou. Porque não andamos sozinhos, andamos sob a Tua proteção, e a Tua palavra garante: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Espírito Santo, traz agora à luz tudo o que foi feito em segredo para nos prejudicar. Revela, Senhor, o que os nossos olhos ainda não viram. Tira a máscara dos falsos amigos, expõe as intenções ocultas, mostra onde o perigo se esconde. Não para que temamos, mas para que sejamos sábios, não para que desconfiemos de tudo, mas para que caminhemos em discernimento.
Tu és o Deus que mostra ao teu povo os laços escondidos, e nós confiamos na tua revelação. Deus forte e fiel, queremos declarar que nenhuma palavra contrária lançada sobre nós terá efeito. Nenhuma oração contrária prevalecerá. Nenhuma praga rogada encontrará morada em nós. Nenhuma tentativa de destruição terá êxito. Somos teus, e a nossa vida está guardada no teu altar. Assim como tu protegeste Davi, assim como frustraste os planos de Saul, de Absalão e de tantos outros inimigos contra ele, assim também agirás em nosso favor, porque tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Senhor, que através de cada frustração do inimigo, o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que fique claro para todos que foi a tua mão que nos sustentou, que foi o teu poder que nos ergueu, que foi a tua fidelidade que nos preservou. Que aqueles que nos virem saibam que foi o Senhor quem nos guardou. Que toda língua maligna que se levantou para nos julgar seja envergonhada, e que toda boca que profetizou o nosso fracasso veja a nossa vitória e tenha que reconhecer: foi Deus quem fez. E assim oramos, confiantes, cheios de fé, cheios de paz. Os planos do inimigo não prevalecerão. O mal não prosperará. A injustiça não vencerá. Porque Deus é conosco. Porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas. Porque a nossa vitória já foi decretada no céu. Glória a ti, Senhor. Toda honra seja dada a ti, que sempre nos conduz em triunfo. Já sentiu aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Já se perguntou por que tantas vezes o mal parece prosperar enquanto os justos sofrem? Já se revoltou diante de injustiças que te atingiram, mas que pareciam passar impunes? Se você já passou por isso, ou passa agora, este é o seu momento de entregar sua causa nas mãos do justo juiz, porque a justiça de Deus nunca falha. Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos diante de ti, reconhecendo que a verdadeira justiça não vem das mãos dos homens, mas da tua mão poderosa. Davi clamou que a malícia dos ímpios recaísse sobre eles mesmos, não porque queria se vingar, mas porque sabia que tu és justo e vês tudo. Hoje, Senhor, nós também clamamos. Julga a nossa causa, defende-nos, Senhor, que toda a maldade lançada contra nós, toda intenção perversa, toda armadilha montada, recaia sobre a cabeça de quem a tramou, não por desejo de vingança, mas para que a tua justiça se cumpra e o teu nome seja glorificado. Pai amado, muitas vezes somos tentados a querer resolver, com nossas próprias forças, aquilo que nos machuca. Mas hoje, Senhor, entregamos em tuas mãos. Não queremos agir pela carne, não queremos revidar no impulso da dor. Queremos confiar na tua justiça, que é perfeita, que é plena, que nunca falha. Tu conheces as intenções ocultas, tu vês além das aparências. Tu pesas os corações. Então, Senhor, pedimos, age em nosso favor. Que cada palavra de traição, cada ato de injustiça, cada plano de destruição seja devolvido conforme a tua medida justa. Espírito Santo, ensina-nos a descansar enquanto tu lutas por nós. Ensina-nos a calar enquanto tu falas em nossa defesa. Dá-nos um coração manso que não se contamina com ódio, mas que confia plenamente na justiça divina. Dá-nos a fé de saber que nenhum ato de maldade passa despercebido aos teus olhos, e que no tempo certo, no teu tempo, não no nosso, a verdade virá à tona e a justiça será feita sem que precisemos nos sujar no caminho. Senhor Deus, pedimos também por aqueles que tramam o mal, que se arrependam antes que colham as consequências de seus próprios atos. Que aqueles que hoje tentam prejudicar sejam alcançados pela tua misericórdia antes que sejam atingidos pela tua justiça. Mas se não houver arrependimento, Senhor, que cada obra maligna volte contra eles mesmos, não para que nossa glória,
mas para que todos saibam que o Senhor não se deixa escarnecer, para que fique claro que há um Deus que defende os seus. Pai eterno, sabemos que a tua justiça é diferente da justiça dos homens. Ela não é precipitada, não é parcial, não é injusta, e é por isso que descansamos, mesmo quando parece demorar, mesmo quando parece que os malfeitores estão vencendo. Confiamos que a tua mão está agindo. Confiamos que há coisas que tu já começaste a resolver enquanto oramos aqui. E confiamos que o final da nossa história será marcado não pela derrota, mas pela vitória que vem de ti. Senhor, ajuda-nos a não carregar no coração a amargura. Ajuda-nos a perdoar, mesmo sabendo que confiamos a justiça a ti. Porque perdoar não é fechar os olhos para o mal, é entregar nas tuas mãos o direito de julgar. E nós escolhemos te dar esse direito. Escolhemos confiar que tu és o nosso defensor, nosso advogado, nosso juiz fiel. Escolhemos liberar perdão e receber paz. Escolhemos te honrar mesmo quando a nossa carne grita por revanche. E assim, Deus de justiça, nós declaramos: somos livres, livres da necessidade de nos vingar, livres do peso da injustiça, livres para caminhar em paz, sabendo que tudo está nas tuas mãos. A ti pertence a vingança, a ti pertence a justiça, a ti pertence a honra, e nós te louvamos, porque sabemos que no teu tempo e da tua maneira a justiça prevalecerá. Glórias sejam dadas a ti, o justo e fiel. Você já se sentiu pequeno diante de tanta injustiça? Já teve a sensação de que a sua voz era muito fraca para ser ouvida? Já experimentou a dor de lutar contra gigantes sem ter força suficiente? Se já passou por isso, ou se sente assim agora, saiba, você não está sozinho. Deus é o defensor dos fracos, o escudo dos humildes, o abrigo dos necessitados. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos hoje diante de Ti com humildade, reconhecendo que sem Ti nada podemos. Como Davi declarou, também declaramos: confiamos que Tu defendes a causa dos pobres e dos necessitados. Senhor, olha para aqueles que não têm poder de se defender. Vê aqueles que são oprimidos, explorados, esquecidos pelos homens. Ouve o clamor dos que sofrem em silêncio. E levanta-te, Senhor, em favor deles. Defende os humildes. Sê a voz dos que foram calados. Sê o braço forte dos que não têm mais forças para lutar. Pai amoroso, quantos hoje estão esmagados pelo peso da injustiça? Quantos são humilhados, desprezados, ignorados? Quantos sofrem em segredo, sem ter quem os ajude? Mas Tu, Senhor, és o Deus que vê. És o Deus que se importa. És o Deus que age. Nós cremos que Tu não deixas o clamor dos oprimidos sem resposta. Nós cremos que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado. E por isso, hoje, entregamos nas Tuas mãos as causas impossíveis, as dores ocultas, os gritos abafados. Senhor, ouve. Senhor, age. Espírito Santo, toca hoje aqueles que estão à beira da exaustão. Levanta os que caíram, consola os que choram, fortalece os que perderam a esperança. Mostra para cada coração cansado que o Senhor é o refúgio, seguro, a rocha firme em meio à tempestade. Que nenhum dos teus pequeninos se sinta abandonado. Que todos saibam que, mesmo que o mundo os ignore, Tu jamais os esquecerás. Tu és o Pai dos órfãos, o defensor das viúvas, o refúgio dos perseguidos, o Deus dos que clamam por justiça. Senhor Deus, nós te pedimos também, usa-nos como instrumentos da Tua justiça, que não sejamos indiferentes ao sofrimento dos outros, que nossas mãos sejam extensão da Tua bondade, que nossa boca proclame liberdade para os cativos, que nossos pés nos levem aonde pudermos ser resposta de oração para alguém. Não queremos apenas clamar por justiça, queremos agir como embaixadores do Teu reino de justiça, paz e amor. Usa-nos, Senhor.
transforma nosso coração para amar como tu amas. Pai justo, sabemos que muitas vezes a resposta não vem na hora que esperamos. Sabemos que, às vezes, parece que o mal prevalece. Mas hoje renovamos nossa fé. O teu tempo é perfeito. A tua justiça é infalível. E tu, Senhor, jamais deixarás os teus filhos desamparados. Nós descansamos na promessa de que o justo não será abalado para sempre, que aquele que confia em ti será exaltado no tempo oportuno, que nenhuma lágrima derramada será esquecida, que nenhuma oração feita no secreto ficará sem resposta. Senhor, que aqueles que hoje se sentem fracos sejam revestidos de força sobrenatural, que aqueles que foram humilhados sejam exaltados pelo teu poder, que aqueles que foram injustiçados sejam restaurados pela tua mão fiel, e que o teu nome seja glorificado em cada vida levantada, em cada causa defendida, em cada lágrima enxugada. Que todos saibam que há um Deus nos céus que vê, que ouve, que age e que não falha. E assim, Senhor, terminamos este momento de oração te louvando, porque tu és o defensor dos indefesos, o abrigo dos necessitados, o justo juiz que governa com equidade. E nós que confiamos em ti, proclamamos: grandes coisas o Senhor já fez por nós, e grandes coisas ainda fará. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Você já louvou a Deus antes mesmo de ver a resposta? Já cantou em meio à dor, mesmo sem ter todos os motivos aparentes? Já escolheu adorar quando tudo parecia te empurrar para o desânimo? Se ainda não viveu isso, hoje é o seu momento. Porque o louvor não é só uma resposta à vitória. O louvor é a própria arma que nos leva até ela. Senhor nosso Deus, hoje nos colocamos diante de ti para louvar o teu nome. Não porque todas as circunstâncias mudaram, não porque tudo ficou fácil, mas porque tu és digno. Louvamos porque tu és o mesmo Deus em meio às alegrias e em meio às lutas. Louvamos porque a tua bondade não muda. Louvamos porque mesmo quando não entendemos, confiamos que tu estás no controle. Como Davi declarou, nós também declaramos: os justos habitarão na tua presença e louvarão o teu nome. E nós escolhemos ser esses justos, esses adoradores. Pai amado, nós te louvamos pela tua fidelidade. Louvamos porque, mesmo sem ver ainda tudo resolvido, sabemos que o Senhor já está agindo. Louvamos porque cada promessa tua é sim e amém. Em Cristo Jesus. Louvamos porque mesmo que ainda haja lágrimas, há também a certeza da tua presença, nos consolando. Louvamos porque o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. E onde tu habitas, a libertação, a cura, a vida abundante. Espírito Santo, ensina-nos a viver uma vida de louvor que não depende das circunstâncias. Ensina-nos a abrir nossos lábios para te adorar, mesmo nos dias difíceis. Ensina-nos a levantar nossas mãos, não apenas para pedir, mas para agradecer, para exaltar, para reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos vem de ti. Que o louvor se torne nosso, fôlego diário, nossa linguagem de fé, nossa atitude permanente. Senhor Deus, sabemos que o louvor é uma arma poderosa. Quando louvamos, o inferno treme. Quando louvamos, os céus se abrem. Quando louvamos, as cadeias se quebram. Por isso, não nos calaremos. Mesmo que a luta tente roubar nossa voz, mesmo que a dor tente nos silenciar, nós vamos louvar. Porque o nosso louvor não é baseado no que sentimos, mas no que cremos. E cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é vencedor. Pai eterno, recebemos em nosso espírito esta verdade. O nosso louvor é a nossa vitória. Quando escolhemos te exaltar no meio da batalha, já estamos tomando posse da vitória que tu nos prometeste. Por isso, abrimos nossos lábios agora
e dizemos: bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome para sempre. De geração em geração, a tua fidelidade será proclamada. Não importa o que enfrentemos, nós continuaremos louvando, porque o teu amor é inabalável. Senhor, que o teu Espírito desperte em nós um coração agradecido, que sejamos encontrados como adoradores em todo o tempo. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que é possível cantar mesmo na cova dos leões, mesmo no meio da fornalha, mesmo diante do mar fechado. Que cada canção que sai dos nossos lábios seja uma declaração de fé, um grito de esperança, um ato de guerra espiritual contra tudo o que tenta nos calar. E assim, Senhor, terminamos este momento afirmando: nós te louvamos, não porque tudo é perfeito, mas porque tu és perfeito. Nós te exaltamos não porque já conquistamos tudo, mas porque sabemos que em ti já temos a vitória. O justo louvará o teu nome. E nós, Senhor, somos esses justos que se levantam hoje para declarar que tu és digno, tu és exaltado, tu és rei para todo sempre. Você já entendeu que a vida é uma guerra espiritual? Já percebeu que muitas vezes a verdadeira batalha não está no que você vê, mas no que acontece nos bastidores invisíveis? Já sentiu que para vencer, mais do que força humana, você precisa de uma fé ativa, viva, inabalável? Então ouça bem, este Salmo 140 é o seu manual de batalha. E quem ora como Davi, vence como Davi. Senhor, nosso Deus, ao final desta jornada de oração, nós levantamos nossas mãos e clamamos: levanta-te, Deus dos exércitos, luta por nós. Entra nas batalhas que não conseguimos lutar sozinhos. Entra nas guerras que nos cercam, visíveis e invisíveis. Mostra a tua força, Senhor. Faz recuar os inimigos da nossa alma. Guarda nossa mente, nosso coração, nossos caminhos. Firma nossos passos na tua verdade. Que não vacilemos diante da pressão, que não recuemos diante da ameaça, que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sigamos firmes em ti. Pai amado, consagramos a ti tudo o que somos e tudo o que temos. Consagramos nossas famílias, nossos sonhos, nossos ministérios, nossas decisões. Sabemos que, em nossas forças, seríamos derrotados, mas em ti somos mais que vencedores. Sabemos que o inimigo ruge como leão ao nosso redor, mas também sabemos que o verdadeiro leão da tribo de Judá já venceu por nós. Que essa certeza nos fortaleça, que essa fé nos impulsione, que essa convicção nos levante cada vez que tentarem nos derrubar. Espírito Santo, sela em nossos corações cada oração feita aqui. Que não sejam palavras soltas ao vento, mas sementes espirituais plantadas em terra fértil, que darão fruto para a eternidade. Que a nossa fé seja ativada de maneira prática. Que o nosso louvor se torne estilo de vida. Que a nossa oração não seja apenas momentos isolados, mas respiração contínua da nossa alma. Ensina-nos a guerrear de joelhos. Ensina-nos a vencer com o coração firmado na rocha que é Cristo. Senhor Deus, reconhecemos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nada foge ao teu controle. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nenhum plano maligno resistirá à tua mão. Nenhuma corrente será forte o bastante para resistir ao teu fogo. Tu és o nosso general, o nosso escudo, o nosso Salvador. E a ti rendemos toda honra, todo louvor e toda exaltação, agora e para todo o sempre. Pai, que este vídeo, esta oração, este clamor, sejam instrumentos para avivar a fé daqueles que ouviram. Que corações abatidos sejam fortalecidos, que almas perdidas sejam encontradas, que vidas estagnadas sejam despertadas para uma nova caminhada de vitória e propósito em ti. E que cada pessoa que chegou até aqui saiba, não importa a batalha, que em frente a vitória já é certa para quem luta ao lado do Senhor dos Exércitos.
Senhor, firmamos nossa confiança em Ti, terminamos este momento como Davi terminou, louvando, porque sabemos que, no final de todas as batalhas, o que nos espera é a Tua presença gloriosa. A guerra é real, mas a vitória é certa. O inimigo é forte, mas o nosso Deus é invencível. Que assim seja, para a glória do Teu nome.